lembrando que... Vou começar com uma pergunta que eu ouço bastante quando a gente fala de leis e relações contratuais. A tecnologia vai acabar com os cartórios? Oi, então, André, essa pergunta é clássica, né? As pessoas têm essa curiosidade, porque nós somos uma atividade secular e muito tradicional, né? E você tem a tecnologia que rompe, né? E como assim, a tecnologia, ela produz efeitos transversal, ela pega todas as atividades, todos os setores, todas as formas de prestar serviço, assim por diante, e não ia ser diferente conosco. Agora, se ela vai acabar ou não, depende da nossa reação. A nossa reação, você tem que saber se você vai incorporar ou não uma tecnologia, se você vai agregar valor a essa tecnologia e ela vai agregar valor a você. O que eu quero dizer com isso? A gente identifica tecnologias novas, produtos tecnológicos novos e tudo mais que patinam. Pega a tokenização, vamos pegar algo que é correlato, mercado de carbono e assim por diante. Você vai vendo que às vezes falta credibilidade, às vezes falta segurança, às vezes falta... E não só segurança do ponto de vista de ser seguro ou não, mas do ponto de vista da pessoa identificar segurança naquilo. Nesse ponto, eu acho que a gente tem muito a agregar. Que a gente pode emprestar a nossa história para uma determinada tecnologia, nossa história para um determinado produto tecnológico, que a gente pode ser um indutor da assimilação de tecnologias. Quando a gente olha para esses impactos e começa a granularizar essa análise, a gente vai ver blockchain, os smart contracts, que naturalmente estão pautados no blockchain, mas que tem uma tecnologia própria para fazer com que o cumprimento dos contratos de fato aconteça e as medições que dizem respeito a determinados acordos de níveis de serviço também aconteçam. Você pode automatizar esse processo, você tem inteligência artificial, tem um monte de coisa acontecendo. Quem vai impactar a operação dos cartórios e, em última instância, da relação entre pessoas e empresas no menor espaço de tempo? Vamos lá. Primeiro ponto, assim, a gente fazer uma ressalva. Somos alguns tipos de cartório. Então, a gente teria que identificar primeiro esse. Temos os registros de imóveis, temos os registros de civis, de pessoas naturais, nascimento, morte. Temos os tabeliões que colhem vontade, que lida direto com a pessoa e faz um assessoramento jurídico. Então, você vai ter diferentes impactos. Por exemplo, a blockchain, ela impacta fortemente o registro de imóveis, do ponto de vista de tecnologia e da função em si. Tem toda a questão regulatória dos efeitos jurídicos de determinado do registro de imóveis, que não há previsão numa rede blockchain ou seja, não há uma previsão jurídica de efeitos para aquele ato em si registrado numa rede, mas causa impacto. Aí o smart contracts pode causar impacto em nós, muito embora eu veja que a nossa função de assessor, de assessoramento, é cada vez mais necessário num ambiente muito complexo. Você falou de ambiente negocial, de contratos, de relação corporativa. São ambientes extremamente complexos, de efeitos jurídicos complexos, de regras jurídicas complexas, que dificilmente uma pessoa tem noção e alcance dos efeitos e das opções que ela tem. Então, nesse ponto, acho que também agregamos valor, no sentido da gente ser uma porta pública de aconselhamento da pessoa decidir. Eu brinco, às vezes, que a gente fala em smart contracts, mas a gente também precisa de smart usuário, porque quando você coloca a opção de comando dentro dá para a pessoa fazer as suas opções, coloca lá, com hipoteca e alienação fiduciária. Se perguntar isso para um leigo, o cara vai falar, hã? Claro. Isso tem um efeito gigantesco em tudo que ela vai fazer. E tem mais um outro ponto que eu acho muito importante. Nos smart contracts, porque você tem uma execução automática, né, pré-determinada no próprio programa, no próprio código, vamos lá, o conteúdo informacional e de consciência da pessoa que está fazendo, ele vai ter que ser muito mais importante, cara, porque são escolhas que ela poderia corrigir durante a execução do contrato, que no Smart não corrige, né? Por quê? Porque são decisões já tomadas. Vou te dar um exemplo que também tem a ver com o cartório. No Smart está lá previsto que se ele dever uma parcela, vai para o protesto. E não tem para quem ele ligar. Vai automático, digitalmente.
Então, assim, mais certeza ela vai ter daquilo que ela vai tomar, que ela vai ter que decidir. Então, há espaço, né? Isso quer dizer que coisas que a gente faz vão mudar e coisas novas podem aparecer. A gente tem que saber reagir. Quando a gente olha especificamente nessa questão dos contratos e volta um pouquinho no tempo, olhando para a história dessas relações comerciais, no primeiro momento, as relações eram estabelecidas na confiança, se a gente caminhar bastante para trás. Um tempo depois, as instituições legais e bancárias começaram a garantir esse processo. Eu vendo ou compro alguma coisa e se acho que existe um desalinhamento entre aquilo que foi combinado e o que aconteceu de fato, eu tenho a quem recorrer. Sim. Só que esse processo encarece a operação inteira porque todos esses agentes, naturalmente, custam dinheiro. E você vai ali adicionando em cada passo uma determinada demanda, um determinado volume de recursos financeiros para pagar aquilo que você, de alguma maneira, garante. Quando a gente usa tecnologia nesse processo, ele vai, de fato, ficar mais barato ou a tecnologia, por si só, já representa um custo adicional que substitui alguns desses custos que faziam parte do modelo anterior? Sua pergunta é bem interessante, porque ela permite camadas, aí, recortes para a gente ver. Primeiro, players sempre vão existir. Por trás da tecnologia tem um programador, tem uma instituição que ela tem que garantir algo que ela está oferecendo, né? Acho que a gente está evoluindo muito para fugir daquela internet terra de ninguém. Hoje a gente está vendo que tem que ter um lastro embaixo para garantir. Então, parte do que você está me trazendo é que realmente nós vamos ter redução de custo, até mesmo custo operacional. Vamos voltar para cartório? Custo operacional de dentro do cartório. Hoje você pode ter boa parte de texto sugerido por chat. Ok. Parte, André, eu acho que vai ser transferido. Você vai ter um outro player fazendo aquilo. Não é uma redução propriamente dita. Você pode ter ali... Eu vejo dessa forma também. Né? Você tem ali uma... Você vai pulando, né? Você está mudando a dinâmica de poder, a dinâmica financeira, para onde vai o dinheiro, para onde fica, mas está lá. E o que a gente tem que pensar é o que a gente realmente deseja. Por exemplo, voltando de novo para nós somos uma entidade regulamentada, né? Ou seja, os cartórios altamente regulamentada, um lastro grande. Sim, você tem baixíssimos problemas em relação, por exemplo, no mercado imobiliário, né? E você tem algo garantido pelo Estado. Você pode substituir isso por uma rede blockchain? Ok. Quais são o arcabouço regulatório que vai estar por trás do cara para não falar para ele desligar no dia seguinte a rede, não ter mais consenso nenhum, ninguém mais saber quem é proprietário de nada? Pode ser uma alternativa? Pode, é uma alternativa de Estado, de política. Mas precisa jogar o bebê junto com a água suja? Eu acho que dá para melhorar para todos e vai ter que ter essa dinâmica. Vai mudar essa dinâmica. Não tem como não mudar. Quando a gente olha os dados que permitem que essa nova estrutura seja desenhada e entregue para as pessoas, a gente tem 3 grandes visões globais de uso de dados. Uma visão americana, que privilegia as empresas, uma visão europeia que privilegia as pessoas, que em tese é o que o Brasil acompanha com o LGPD, uma visão chinesa que privilegia o Estado, o bem comum, o argumento do bem comum. Sim. E o Estado pode utilizar esses dados para o que ele quiser, em tese. Como ficam as questões de segurança de dados e privacidade do ponto de vista de Estado num país como o Brasil, que tem essa interpretação mais próxima da Europa? André, a tua pergunta vai me fazer me levar para o que eu tenho mais simpatia ou não. Claro. A minha simpatia é na visão europeia, né? Vou até usar a palavrinha de moda e tal, que gera um empoderamento do indivíduo sobre os dados que ele produz. Sim. Né? Pelo menos tenta, né? Então, assim... E nesse sentido, os cartórios, isso não é novo, sempre, até antes mesmo de tecnologia, havia esse negócio que a concentração de informação é próprio de um país autoritário.
E os cartórios são descentralização de informação. Você tem 9.000 postos, né? Cada um com uma gestão de parte dos dados, de imóveis, de pessoas, de negócios, espalhados, de protestos, de títulos de crédito, espalhados pelo Brasil, que dificilmente você vai ter uma autoridade suprema mandando nesses dados. Então, eu acho isso um ganho, de uma maneira geral, porque a primeira coisa que o ditador faz é concentrar as informações, traz para mim e eu vou decidir o que eu faço com tudo. Então, assim, eu gosto da visão atômica do proprietário do dado. O proprietário do dado é quem produz o dado. Eu acho até uma visão econômica limitada da visão, por exemplo, empresarial, que joga os dados para dentro de sua empresa e poucos ganham. Eu acho até que economicamente, se você conseguisse criar um mecanismo de um mercado de dados onde a pessoa é proprietária, você teria gerado uma riqueza dispersa por toda a sociedade. Então, assim, dentre as opções, a da China, do Estado, essa é difícil até claro. A gente tentar defender algum ponto positivo disso. Claro. A das empresas, eu acho uma semi-concentração quase chinesa, só muda o ator que controla. Então, para mim, os dados são das pessoas. Porque por mais que a gente tenha outros mecanismos de poder, e por mais que a democracia tenha defeito, acho que a legitimidade decorre da democracia, ponto. Né? Claro. E não decorre da venda de ações. Não adianta você aceitar o que uma empresa faz, né? Isso acho que não gera um tecido social saudável. Então, das três visões, para mim, a visão europeia é que, a longo prazo, para mim, é que, ainda que a curto, as pessoas gritem, né? Porque cria muito entrave na utilização, sim, mas a visão europeia é a visão que, para mim, é que tem mais futuro.